Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente tratar de mais um assunto polêmico, né? Essa semana nós estamos na data FIFA, então nós estamos em setembro de 2023, e aí o Bahia jogou contra a equipe do Vasco da Gama. O jogo, como vocês sabem, terminou em 1-1, né? E o Bahia segue ali brigando próximo da zona de rebaixamento. O que acontece é, por conta dessa data FIFA, o Bahia liberou os jogadores por 3 jogos, né? Então, eles vão... 3 jogos não, desculpa. Por 3 dias. Então, serão 3 dias liberados aí, né? Para que o jogador possa descansar. E aí o Bahia vai voltar a fazer os seus treinos, né, visando a próxima partida do Campeonato Brasileiro. E aí sempre que surge isso, e quando o time não está bem, né, todo mundo reclama, por que vai, por que daqui, por que dali, por que de cá, por que de lá. É um monte de porquê. Então aí nós vamos fazer aqui, nós vamos dar uma olhadinha, né, folga para os jogadores de futebol. O que diz a lei? Então vamos dar uma olhada, vamos ver o que a lei diz, né? Se existe alguma real coisa na lei. Muita gente fala, é da CLT. Então vamos ver o que diz a lei para a gente tentar entender, né? E aí ficar um pouquinho mais espertos e saber que se essa folga é uma folga obrigatória ou não é uma folga obrigatória. Mas antes da gente ir, tá passando o nosso jabá aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o like, deixar o joinha aí, que ajuda demais pra gente, beleza? Compartilhe esse conteúdo com seus colegas, com seus amigos, se você achar interessante. Valeu? Vamos lá. Então, nós vamos falar um pouco aí sobre essa folga. Para a gente falar um pouco da folga, vamos fazer um apanhado aqui. Então, vamos ver o que o seu time, né? O nosso time, no nosso caso aqui, ó, Esporte Clube Bahia, mas vamos ver o que os demais times vão fazer. Então, vamos ver o que os outros times, né? Nós temos aí 20 times no Campeonato Brasileiro, então vamos ver o que cada um vai fazer. Vamos lá. Reportagem aqui é do ABC do Esporte, né? ABC, o site ABC do ABC, tá aqui falando, com tempo livre, cada clube montou uma estratégia para se preparar visando o retorno, né? Alguns clubes têm jogadores cedidos para as suas seleções, para a seleção brasileira ou para outras seleções, né? Então, cada um visou aqui. Vamos ver aqui os times da Série A. América Mineiro liberou segunda e terça, então 2 dias de folga. Atlético Mineiro liberou também segunda e terça. O Bahia, que é o grande problema, liberou 3 dias, segunda, terça e quarta, né? Botafogo liberou o jogador até quarta e aí ele se representa na quinta-feira. Então, jogador de folga até quarta-feira. Corinthians até terça. O Coritiba é interessante, que eu vi muita gente questionando. O Coritiba não teve o jogo no domingo, né? E aí ele liberou a equipe no final de semana e na segunda-feira. Então liberou sábado, domingo e segunda-feira. 3 dias de folga também. Cruzeiro, 2 dias. Cuiabá, 3 dias de folga, certo? E o Cuiabá também foi derrotado para o Grêmio. Flamengo liberou 2 dias. O Fluminense aqui, né, liberou segunda e terça. O Fortaleza liberou 3 dias, segunda, terça e quarta, né? O Goiás só liberou na segunda-feira. Então, o Goiás liberou na segunda-feira, e aí, mas também o Goiás só joga terça, dia 15, mas liberou um dia somente, tá? O Grêmio liberou 4 dias, então, por enquanto, o Grêmio é o que teve maior folga, né? 4 dias. O Inter só liberou segunda-feira. O Palmeiras, 3 dias, segunda, terça e quarta, e volta na quinta-feira. O Santos liberou apenas segunda-feira, então já voltou na terça-feira. O São Paulo não jogou no final de semana, então ele deu folga aos jogadores antecipados e a programação
sofreu alteração, ele liberou sábado e domingo, né? E o jogador já se apresentou na segunda-feira e vai seguir sem folga até o sábado. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o sábado sem folga. Bragantino, né? Bragantino deu folga a semana inteira, liberou de segunda a sexta-feira. E o Vasco, né? O Vasco, somente 2 jogadores farão um treino especial, aí é questão de condicionamento físico, né? É Rossi e Dimitri Payet, né? Farão preparação especial. O grupo teve folga terça e quarta, então jogou contra o Bahia no domingo, fez um regenerativo na segunda, folga terça, folga quarta, e aí quinta-feira retorna a programação das atividades. Ou seja, todos os times tiveram pelo ao menos um dia de folga. E esse é que é o grande ponto, né? Por que ele tem um dia de folga? E essa aí é a história. Tem que ter um dia de folga. Um dia de folga é o quê? Estádio. É CLT? É Constituição Federal? É Constituição Estadual? É regulamento da CBF? Então, eu preparei aqui esse conjuntozinho de apresentação só para a gente ver e aí a gente entender um pouco do que a gente está falando. Vamos lá. Então, o que diz a lei, né? Qual é a legislação aplicável para o atleta, para o jogador de futebol? É a Lei 9.615 de 98, conhecida como a Lei Pelé, certo? É o decreto 8692 de 2016, que aí é a lei do antidoping, e a lei 12.395 de 2011. Essa lei é uma lei que modifica a lei Pelé. Então, o decreto 8692, ele fala do antidoping, ele também modifica a lei Pelé, e a lei 12.395, ela modifica a lei Pelé. Além disso, né, o atleta profissional, ele também está sujeito à CLT, que seria a Consolidação da Lei do Trabalho, a todas as leis trabalhistas compatíveis com a profissão de atleta, né? Já que a Lei Pelé, ela autoriza a aplicação dessa legislação. E, claro, sujeito à Constituição Federal. Então, a gente não pode esquecer que todo mundo está sujeito e propenso a atender e a acatar a legislação federal. Beleza? Então, pronto, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem que entender? Qual é a jornada de trabalho, né? Qual o período de trabalho de um jogador de futebol? O período de jogador de futebol, inicialmente, existia uma lei anterior a essa que está aí na sua tela, que é a 9615, que é a Lei Pelé. E nessa legislação, na época, você poderia jogar 48 horas semanais, certo? Mas aí essa legislação, ela caiu primeiro por conta da Constituição de 1988 e depois ela caiu por conta da Lei Pelé. A Lei Pelé derrubou essa questão e deixou em aberto sobre a jornada de trabalho do jogador de futebol. Aí, em 2011, né, veio essa lei, a Lei 9.615, ela sofreu alteração com aquela Lei 12.395. E essa lei, ela prevê o seguinte, ela altera o artigo 28 da Lei Pelé e diz aqui, ó, jornada de trabalho desportiva normal de 44 horas semanais. Ou seja, o jogador, ele trabalha por 6 dias na semana e ele tem que ter um dia de folga. 44 horas semanais é o máximo que o jogador pode ter, certo? E a lei aqui, ó, que nós falamos, essa daqui, a Lei 12.395, ela diz o seguinte: aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades constantes desta lei, que seria a Lei Pelé, especialmente as seguintes. Aí vem aqui o inciso 4. Repouso semanal remunerado de 24 horas ininterruptas, preferentemente em dia subsequente à participação do atleta na partida, prova ou equivalente quando realizada no final de semana. O que isso quer dizer aqui? Ó? Quer dizer que todo atleta, todo jogador de futebol tem que ter o repouso
de pelo menos 24 horas e preferencialmente imediatamente após, né? Imediatamente após a realização da atividade. Segundo a CLT e a Constituição Federal, esse repouso ele teria que ser aos domingos. Mas o domingo é o dia mais importante do jogador, é o dia que normalmente tem as partidas, é o dia que o público é maior. Então, esse descanso do jogador ele não acontece ao domingo. Aí existem os acordos coletivos, né, de alguns clubes, em algumas situações, que ele não tem a folga, né, imediatamente nas 24 horas depois, ele faz a folga na terça-feira, porque na segunda-feira ele faz um treino regenerativo de 1 ou 2 horas. Mas, independente disso, independente de ser imediatamente após a partida, esse item 4 aqui, ele é cumprido. Ou seja, o jogador tem que ter pelo menos um dia de folga, né, um dia de folga por semana. Então, a cada 44, a cada 6 dias, o trabalhador, o atleta, tem um dia de folga. Então, ele trabalha 6 dias e ele tem um dia de folga. Certo? Mas aí o que acontece é o seguinte. O que acontece é que o nosso calendário, ele é um calendário muito conturbado. Você não tem o jogo domingo, ou sexta, ou sábado. Você normalmente tem jogos durante a semana. Então, você vai chegar e vai questionar assim, pô, mas aí tem jogo que o cara joga domingo, joga quarta, joga domingo, quarta, sábado, terça, quinta, sexta. Aí tem uma outra situação, né? O intervalo entre as partidas, que é esse slide que está aqui agora. Em tese, né, o atleta ele poderia disputar partidas após o simples passo de 11 horas previsto na CLT. Como ele é um atleta, ele é um trabalhador, então ele também pode ser vinculado à CLT. Mas aí, nesse caso, a CBF, né, no regulamento das competições da CBF, ele previu aqui no seu artigo 25, que clubes e atletas profissionais não poderão, como regra geral, disputar partidas ou competições sem observar o intervalo mínimo de 66 horas, ou seja, pelo menos 3 dias, certo? Então, por isso que nós temos um jogo domingo, aí você tem domingo para segunda, segunda para terça, e aí, ó, terça para quarta. Aí você tem 24, 48, você passa das 66 horas, então você vai para 72 horas. Por isso que você tem jogo domingo quarta ou domingo quinta, e aí quando você tem quinta, você joga para segunda. Por quê? Você tem normalmente os 3 dias aí. E aí é que é a história, né? Quando você tem o jogo no meio da semana, né? Existe a situação que você sempre jogando quarta, domingo, em algum momento você vai ter que dar 2, 3 dias de folga. Você tem que dar 2, 3 dias de folga porque é a legislação, né? O jogador, ele trabalha uma semana, 6 dias, ele tem que folgar 1. Então, se você prender ele 10 dias ininterruptos, né? 10 dias por conta de 2 jogos lá, você tem um jogo quarta, um jogo domingo, um jogo quarta, outro jogo domingo, um outro jogo quarta, você vai ter que dar 2 dias de folga a ele. Senão você não cumpre a lei. Se você não cumprir a lei, o jogador vai jogar e depois ele vai lá e mete um processo trabalhista em cima do clube e ele vai ganhar. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Aí eu coloco aqui, né, nosso caso em específico. Então, agora que nós entendemos que, segundo a Lei Pelé e as leis e os decretos que alteram a Lei Pelé, que é a Lei Geral do Esporte, segundo a Lei Pelé, o jogador tem que ter 24 horas de folga, preferencialmente após o jogo. Certo? Aí vem a história. O Bahia aí, o que o Bahia fez? O Bahia deu 3 dias. Não. Um dia ele tinha que dar por lei, logo que é o descanso semanal remunerado. Aí, normalmente, o Bahia dá um segundo dia. E o terceiro, por quê? Porque o Bahia jogou dia 3 e o próximo jogo é dia 14. Ou seja, o descanso aqui não é somente para cumprir a lei. A parte da lei nós já vimos. Nesse caso do Bahia e de todos aqueles clubes que deram 1, 2 dias, né? Os que não deram 1, 2 dias ininterruptos, seguramente vão dar o próximo final de semana, certo? O objetivo é também, refrescar a cabeça, refrescar a mente, fazer você descansar.
você ficar sempre focado ali na situação, você acaba se estressando mais, você acaba perdendo um pouco o foco, um pouco da concentração, e você acaba não desempenhando bem, certo? Então você tem essa folga aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O Bahia vai ter esses 3 dias de descanso, né? E aí joga com o Coritiba na quinta-feira. Então ele viaja na quarta, joga na quinta. Aí depois, se ele jogar na quinta, ó, ele faz aqui, ó, 72 horas. Quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. Ele vai fazer aqui mais ou menos umas 96 horas, 4 dias. Você acha que entre esse jogo e esse vai ter um descanso? Não vai. Então aí, ó, ele não vai ter um descanso aqui. Ele vai jogar 4 dias, ele vai treinar, ele vai jogar na quinta e provavelmente ele vai fazer um regenerativo na sexta. E aí ele vai treinar no sábado e vai treinar no domingo, porque vai jogar na segunda, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, se ele der uma folga na sexta, ele pode dar uma folga na sexta, mas ele tem regenerativo sábado, domingo, né? Então, deu folga na sexta, sábado, domingo, ou 2 dias de treino, segunda é o jogo. Então, provavelmente eles não vão fazer isso, eles vão seguir direto aqui, beleza? Aí, se ele seguir direto aqui segunda, aí você tem aqui, ó, Bahia joga segunda contra o Santos. Aí o Bahia tem um jogo na terça. Aí na sexta. Aí você tem terça, quarta, quinta e viaja na sexta. E joga na sexta. Então jogou segunda, você tem terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta aqui, não tem como você dar muito descanso. Se você der um descanso aqui, você tem só 2 treinos. Ou seja, o Bahia pode dar um dia de descanso, então pode dar terça, fazer o jogador treinar quarta e quinta, né, e jogar na sexta. Ou ele pode fazer os 3 dias aqui. Mas aí o fato é, quando ele treina, se ele fizer essa sequência toda aqui de 3 jogos, ó, de 15 a 28, se ele fizer essas 2 semanas sem dar folga, o que acontece? O próximo jogo é uma semana depois. Então, ó, esse jogo aqui é sexta, esse aqui é sexta. Aí o que vai acontecer? Ele vai dar folga sábado, jogou na sexta no Rio de Janeiro. Ele vai dar folga sábado e domingo. O jogador vai se representar para treinar segunda, terça, quarta, quinta. Então ele vai dar 2 dias de folga, certo? Por quê? Primeiro ele vai cumprir a legislação. Então ele travou 2 semanas, fez o jogador ficar 2 semanas ali praticamente treinando todos os dias. Obviamente que no dia depois do jogo, um treino mais leve para todos os jogadores que participaram mais de 45 minutos, mas ele não deu a folga de 24 horas, e aí a folga de 24 horas vai ser aqui. Ou vai ser a folga aqui, ou, como no caso do Bahia, que ele está apertado nesses jogos aqui, ele não vai dar folga. Ou, eventualmente, né, se o Bahia tiver um bom resultado aqui, ele pega aqui, ó, e dá aqui um dia de folga, então seria terça, quarta e quinta, então ele dá aqui terça, quarta e quinta, ele não consegue nem dar folga aqui, certo? Se jogar bem contra o Corinthians, não tem como. Então, pensando bem aqui, não tem como. Ele vai ter que jogar direto aqui, nem que ele dê 3 dias de folga. Se fizer um bom resultado aqui desses 2, e aí um empate, ou eventualmente perder do Flamengo, aí você tem aqui uma semana de folga. Então você bota sexta, aí você bota sábado, domingo e segunda. Aí você fica terça, quarta, quinta. Então você treina 3 dias aqui. Você compensa todo esse mês de setembro aqui, né? Então você vai compensar todo o mês de setembro, tirando o primeiro jogo, dando 3 dias de folga aqui para o jogador ir jogar aqui. E aí daqui para cá, você vê que tem mais 11 dias. Então ele pode dar 2 dias aqui, né? Só final de semana. Treina, matou esse jogo aqui, ele pega aí mais 3 dias de folga, aí mata a torcida, aí vai ficar todo mundo doido se o Bahia fizer isso aí, beleza? Então, agora eu acho que você entendeu. Se você não entendeu, se você tem alguma dúvida, né, escreva aí, bote aqui nos comentários, deixa o like, deixa o joinha, compartilhe com geral esse conteúdo se você curtiu, beleza? Tá aí explicado para vocês por quê, né? Qual é a legislação, valeu? A gente se despede aqui. Um abraço e já fui! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.